Era noite. O deserto, imenso e silencioso, parecia engolir toda esperança. O frio cortava a pele e não havia nenhuma tocha, nenhum clarão humano à vista. De repente, uma chama colossal se ergueu no céu, não vinda da terra, mas vinda do céu. Ela não tremulava com o vento, não se apagava com o tempo. Estava viva, iluminava tudo ao redor, aquecia, guiava e protegia. Milhares de pessoas olharam para o alto, com os olhos arregalados e o coração disparado. Aquilo não era natural, não era apenas fogo. Era como se o próprio Deus estivesse presente, andando diante do povo. Na saída do Egito, após séculos de escravidão, o povo de Israel vivia um momento decisivo. Eles não tinham bússolas, mapas, nem conhecimento geográfico do deserto. Tudo o que possuíam era a promessa de um Deus que os conduziria rumo à liberdade. É nesse contexto que, segundo o livro de Êxodo, capítulo 13, do versículo 21 ao 22, surge a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo à noite. A coluna de fogo não era apenas um recurso para a iluminação, mas uma manifestação sobrenatural que confirmava, visivelmente, que Deus estava à frente, guiando cada passo da multidão. Imagine milhares de pessoas, com seus filhos, gado, pertences e esperanças, caminhando num território desconhecido, onde a escuridão do deserto podia ser mortal. A coluna de fogo surgia ao anoitecer, pairando no céu como um farol divino, iluminando não só o caminho, mas também os corações. Mais do que calor ou luz, ela era uma âncora de segurança. Aquele sinal visível garantia que, mesmo sem saber exatamente para onde estavam indo, eles estavam sendo conduzidos pelo próprio Criador dos céus e da terra. Não se tratava de uma ilusão ou um fenômeno natural. A narrativa deixa claro que a coluna se movia de maneira intencional, liderando os acampamentos e alterando sua posição conforme a necessidade do povo. Era Deus quem determinava o momento de avançar ou de parar. Esse detalhe, muitas vezes ignorado, revela que não era o povo quem traçava o destino, mas o Senhor quem estabelecia o ritmo da caminhada. A liderança divina não era teórica, era prática, visível e incontestável. Ao observarmos esse início da jornada, percebemos que o surgimento da coluna de fogo não foi um artifício para impressionar ou controlar emocionalmente o povo. Foi, na verdade, um ato de amor e direção. Em meio à vulnerabilidade, Deus se apresenta como um pastor guiando seu rebanho por pastos secos e trilhas desconhecidas. O povo precisava mais do que liberdade física. Eles precisavam de orientação espiritual constante, e a coluna de fogo era esse elo de confiança entre o céu e a terra. Esse primeiro contato com a manifestação visível da presença divina marcou profundamente a mentalidade dos israelitas. Não se tratava apenas de sair do Egito, mas de aprender a andar com Deus, literalmente. O surgimento da coluna de fogo inaugurou um novo estilo de vida, no qual a fé precisava ser moldada não por estratégias humanas, mas pela obediência à direção de uma presença que se manifestava com glória e poder. A coluna de fogo não era um símbolo vazio ou um efeito especial para impressionar uma multidão assustada. Ela era, de forma direta, a personificação visível da presença de Deus habitando entre os homens. Em Êxodo, capítulo 14, versículo 19, o texto relata que o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se movia junto com a coluna. Isso indica que essa não era apenas uma manifestação criada por Deus, mas o próprio Deus se fazendo presente entre o povo de forma tangível, algo que seria raro e profundamente reverente em toda a história bíblica. Ao contrário das divindades pagãs, que exigiam altares distantes e sacrifícios sem resposta, o Deus de Israel se colocava no meio do caminho, caminhando com os seus. A coluna de fogo não era uma simples ferramenta de orientação.
Era uma linguagem visual de que o Senhor estava pessoalmente engajado na jornada. Não falamos aqui de um Deus distante, mas de um Deus que se rebaixa à experiência humana, iluminando o caminho no escuro, protegendo e conduzindo seus filhos com zelo. Esse conceito de presença manifesta de Deus marca um divisor de águas na espiritualidade de Israel. Eles não tinham mais apenas promessas, mas também sinais concretos de que o Senhor estava ali. Para um povo recém-liberto, cuja fé ainda estava em formação, ver a presença divina de maneira tão objetiva criava uma base sólida para a obediência e para o desenvolvimento da confiança. Não era preciso imaginar ou especular. Bastava olhar para cima, e a chama da fidelidade divina estava ali. Além disso, essa manifestação era constante. Não houve noite em que a coluna estivesse ausente. Durante todo o tempo em que estiveram no deserto, ela permaneceu visível, reafirmando diariamente o compromisso divino de não abandonar seu povo. A fidelidade de Deus não se revelava apenas em promessas, mas em permanência. O calor daquela chama iluminava não só o caminho físico, mas também a alma daqueles que por vezes se sentiam esquecidos no meio do nada. A presença de Deus, na forma de uma coluna ardente, rompe qualquer ideia de uma fé teórica e distante. Deus fez questão de ser visto, lembrando a cada pôr do sol que o invisível também pode se tornar real quando ele decide habitar no meio do seu povo. A coluna de fogo era um lembrete constante de que a jornada não dependia apenas das pernas de Israel, mas da presença fiel de um Deus que nunca falha. Durante o dia, o céu do deserto era dominado por uma coluna de nuvem. À noite, era substituída por uma coluna de fogo. Essa alternância não era aleatória, mas revelava uma profunda sabedoria divina. A nuvem protegia o povo do calor escaldante do deserto, enquanto o fogo iluminava e aquecia as noites frias e perigosas. Êxodo, capítulo 13, versículo 22, descreve como nenhuma das colunas se afastava do povo. O cuidado de Deus se adaptava às necessidades de cada momento, dia após dia, noite após noite. Esse revezamento entre nuvem e fogo é mais do que um fenômeno meteorológico miraculoso. Ele aponta para o caráter multifacetado de Deus. Ele é abrigo e luz, sombra e fogo, proteção e direção. O povo de Israel, mesmo sem compreender todos os detalhes teológicos, podia experimentar a realidade de um Deus que se revela conforme a necessidade. Não era sempre da mesma forma, mas sempre com o mesmo amor e propósito. O que chama a atenção nesse ritmo de revelação é que Deus não age de maneira repetitiva ou previsível. A mesma presença que cobria o povo com nuvem protetora durante o sol intenso se transformava em uma tocha flamejante para guiar na escuridão. Isso ensina que a presença divina não pode ser engessada em fórmulas. Deus se move conforme os ciclos da vida, conforme as estações da caminhada, conforme a sensibilidade de quem depende dele. Além disso, o contraste entre nuvem e fogo reforça a ideia de que a presença de Deus não está condicionada ao que vemos ou sentimos, mas à sua promessa. Mesmo quando tudo parece seco e sem direção, ou frio e escuro, ele continua lá. O mesmo Deus que ofusca a luz do sol para proteger, brilha na escuridão para guiar. A alternância revela um cuidado contínuo, um envolvimento pessoal, um compromisso inabalável. Essa dinâmica entre nuvem e fogo nos leva a refletir sobre como Deus se manifesta em nossa vida hoje. Às vezes, ele age suavemente, como uma sombra acolhedora. Em outros momentos, sua presença é intensa, iluminando de forma clara o que parecia confuso. Em qualquer caso, o importante não é a forma como ele se manifesta, mas o fato de que ele nunca deixa de se fazer presente. A escuridão do deserto não era apenas uma ausência de luz física. Para os israelitas,
Ela representava incerteza, medo, solidão e perigo. A coluna de fogo, nesse contexto, não surgia apenas para clarear o terreno ou indicar o caminho. Ela se tornava um símbolo espiritual de esperança em meio à noite da alma. Desde os primeiros relatos das Escrituras, como em Gênesis capítulo 1, versículo 3, a luz é associada à ordem, à presença de Deus e à separação do caos. No deserto, a luz que vinha do céu reafirmava essa mesma verdade. Deus separa o seu povo do medo que paralisa e da escuridão que confunde. A cada anoitecer, quando os olhos humanos já não conseguiam distinguir montes, trilhas ou perigos ao redor, o povo olhava para cima e via a chama ardente erguida, firme, constante. Essa presença luminosa alimentava a alma e mantinha viva a certeza de que mesmo quando tudo parecia encoberto, havia um Deus que via além do escuro. Essa experiência constante os ensinava a confiar não na lógica da paisagem, mas na fidelidade do Senhor que iluminava o próximo passo, mesmo sem revelar o caminho completo. Ao pensarmos na luz como símbolo espiritual, entendemos que a coluna de fogo também apontava para a revelação progressiva de Deus. Ele não entregou ao povo um mapa detalhado, mas decidiu guiá-los noite após noite, passo após passo. Isso revela que o objetivo do Senhor não era apenas levar Israel a Canaã, mas moldar um relacionamento de dependência diária. A luz na escuridão não era sobre velocidade, mas sobre intimidade, confiança e presença contínua. Esse padrão se repete nas Escrituras. No Salmo 119, versículo 105, lemos: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O mesmo princípio da coluna de fogo é aplicado à palavra de Deus. Ela não revela todo o trajeto, mas mostra o próximo passo. Isso nos ensina que Deus valoriza nossa comunhão mais do que nossa chegada. Ele prefere ser nosso companheiro constante, em vez de apenas nos entregar um destino final. Portanto, a coluna de fogo era muito mais do que uma iluminação no deserto. Era uma mensagem viva. Mesmo quando tudo escurece ao nosso redor, mesmo quando não há mais referências visíveis, a presença de Deus permanece como luz interior, clareando o caminho daqueles que escolhem confiar, mesmo sem enxergar com clareza tudo ao redor. A travessia pelo deserto não era apenas geográfica, mas também emocional e espiritual. O povo hebreu, recém-liberto da opressão do Egito, ainda carregava dentro de si as marcas da escravidão, a fragilidade da fé nascente e a insegurança quanto ao futuro. Nesse cenário instável, a coluna de fogo se apresenta como uma resposta divina à incerteza humana. Em Êxodo capítulo 40, versículo 38, é dito que durante toda a jornada, enquanto duraram suas peregrinações, a nuvem do Senhor estava sobre o tabernáculo de dia e havia fogo nela à noite. Deus guiava e essa direção era segura, constante e superior a qualquer lógica humana. Não havia bússola que mostrasse o caminho certo. Não havia conselhos humanos suficientes para planejar uma trajetória segura pelo deserto. A única certeza era aquela coluna flamejante que aparecia ao anoitecer, indicando que, mesmo sem conhecer o terreno, Israel estava sendo conduzido por um guia que conhecia cada centímetro da jornada. Essa dependência absoluta da direção divina exigia humildade. Não havia como tomar decisões sem olhar para cima primeiro. Isso quebrava o orgulho humano e ensinava que, diante do desconhecido, o melhor é confiar em quem vê tudo com perfeição. Essa dependência diária, por mais desafiadora que fosse, gerava um povo sensível à voz de Deus. Eles precisavam observar, esperar, discernir os movimentos da coluna. Isso os tornava espiritualmente atentos, moldando um tipo de relacionamento com o Senhor baseado em escuta e obediência. A experiência do deserto não era apenas para chegar a uma terra,
mas para formar um povo que soubesse andar sob direção celestial. A incerteza que tanto os amedrontava se tornava o ambiente ideal para aprender a ouvir e seguir. A lição é clara. Deus não nos promete um caminho sem curvas, mas garante sua presença constante para nos guiar por cada uma delas. Em momentos de crise, dúvidas e decisões difíceis, é a mesma voz que guiava Israel que deseja nos conduzir hoje. Ele continua sendo o guia em meio ao caos, a direção segura em meio às encruzilhadas da vida. Não há deserto que ele não conheça, nem noite tão escura que sua luz não possa atravessar. Ao olharmos para nossas próprias caminhadas, quantas vezes nos encontramos em pontos cegos, onde decisões precisam ser tomadas, mas tudo parece confuso. A história da coluna de fogo nos relembra que não estamos sozinhos e que o mesmo Deus que conduziu Israel em cada detalhe deseja hoje nos guiar com o mesmo zelo e precisão. Basta aprendermos a olhar com os olhos da fé e a esperar pelo sinal que vem do alto. Em determinados momentos do Êxodo, a coluna de fogo não servia apenas como guia, mas como uma verdadeira barreira de proteção. Um dos episódios mais marcantes acontece quando os egípcios decidem perseguir os israelitas após sua saída do Egito. O texto de Êxodo, capítulo 14, versículo 20, relata que a coluna se posicionou entre o acampamento de Israel e o exército do faraó, trazendo trevas para os egípcios e luz para os hebreus. Essa estratégia sobrenatural revela o quanto Deus está atento não apenas ao destino do seu povo, mas também às ameaças que tentam impedir sua caminhada. É impressionante como a mesma presença que guia também guarda. A coluna se transforma em um escudo, separando o perigo do povo. Isso nos ensina que Deus não apenas mostra o caminho, Ele também protege contra aquilo que não conseguimos ver. Enquanto o povo descansava, a coluna vigiava. Enquanto a multidão dormia, a presença divina estava alerta, pronta para impedir o avanço dos inimigos. Esse nível de cuidado expressa um Deus que se importa com cada detalhe da jornada. A postura divina nesse episódio revela que a proteção de Deus muitas vezes é invisível, mas real. O povo não lutou contra os egípcios. Foi o próprio Deus quem assumiu a posição de defensor. Essa é uma das grandes diferenças entre andar segundo a própria força e andar debaixo da liderança divina. Quando é Deus quem guia, Ele também é quem luta. Quando é Ele quem dirige, é Ele quem guarda. Isso livra o coração da ansiedade e da paz mesmo em meio ao perigo iminente. A coluna de fogo tornava-se então um símbolo de que ninguém pode tocar no povo de Deus sem antes passar por ele. Era como se o Senhor estivesse dizendo: para chegar até eles, você terá que passar por mim primeiro. Essa verdade ressoa até hoje em passagens como Romanos capítulo 8, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A presença que guia é a mesma que defende. A direção e a proteção caminham juntas sob a nuvem da glória. Em tempos de medo, perseguições ou ameaças externas, essa imagem continua atual. O Deus que coloca sua coluna entre nós e o inimigo é o mesmo que se posiciona em nossas batalhas diárias, mesmo quando não o vemos. A fé nos ensina a descansar sabendo que a presença de Deus é também uma fortaleza ao nosso redor. E enquanto Ele está ali, nenhum mal terá permissão para nos atingir. Um dos aspectos mais tocantes da coluna de fogo é a imagem de um Deus que não apenas envia ordens de longe, mas que caminha ao lado de quem Ele ama. A travessia do deserto não era feita sob a liderança de um mensageiro ou de um líder humano isolado. Era o próprio Senhor quem ia adiante, indicando que não existe distância entre Ele e os que o seguem com sinceridade. Em Deuteronômio capítulo 1, versículo 33, Moisés recorda que foi o Senhor quem ia à frente do povo, de dia e de noite, mostrando os lugares onde deveriam acampar.
por meio da coluna. Essa presença constante era como um lembrete diário de que Deus não era uma ideia distante ou um conceito abstrato. Ele estava literalmente ali, acompanhando cada passo, ouvindo cada murmúrio, vendo cada lágrima. Não era uma jornada solitária, apesar de ser longa. A grandeza da coluna de fogo estava justamente no fato de que, mesmo em meio ao sofrimento, a presença de Deus se fazia visível, ativa, próxima. Ele não observava de longe, ele marchava junto. Esse conceito quebra com o imaginário religioso de que Deus só aparece em momentos pontuais ou quando há clamor extremo. Pelo contrário, a coluna ensina que ele participa do ordinário, do comum, da rotina da caminhada. Enquanto o povo comia, marchava ou descansava, Deus permanecia ali, não apenas como um guia, mas como um companheiro. Isso transforma o modo como interpretamos nossas próprias trajetórias. Não caminhamos sozinhos em momento algum. É importante lembrar que mesmo quando o povo murmurava ou se rebelava, a coluna não desaparecia. Mesmo diante de erros, a presença de Deus permanecia entre eles. Isso revela a fidelidade de um Deus que não desiste no meio do processo. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, lemos que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Essa verdade se manifesta com clareza na constância da coluna no meio da jornada. Esse Deus que caminha com seu povo continua sendo o mesmo. Em nossos desertos atuais, onde a vida muitas vezes parece árida, onde decisões difíceis precisam ser tomadas e onde a solidão parece ameaçadora, a mesma presença continua a se fazer real. Talvez não em forma de fogo visível, mas através de consolo, direção e paz que excede todo entendimento. Ele ainda vai adiante. Ele ainda prepara o caminho e ele ainda permanece perto. Com o passar da jornada, o povo de Israel recebeu instruções detalhadas para construir um espaço sagrado, o tabernáculo, local onde Deus habitaria no meio do acampamento. A conexão entre a coluna de fogo e o tabernáculo é profunda e intencional. Em Êxodo capítulo 40, versículo 34, lemos que a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A coluna agora não estava apenas adiante do povo, mas repousava sobre a habitação sagrada, estabelecendo um centro de adoração e comunhão. Esse movimento representa uma transição simbólica poderosa. O Deus que guiava o povo começa agora a habitar entre eles de forma mais íntima. O fogo que iluminava o deserto descia sobre o local de culto, mostrando que a presença que direciona também deseja ser adorada. A coluna não era mais apenas um sinal no céu, mas um elo entre o eterno e o temporal, entre o trono celestial e a tenda dos homens. Isso ensina que não basta andar com Deus, é necessário também adorá-lo. No coração do tabernáculo estava o Santo dos Santos, local reservado à presença de Deus, onde a Arca da Aliança repousava. E sobre esse espaço, a coluna permanecia. Esse detalhe revela que a direção divina nunca está separada da adoração verdadeira. Não se pode buscar a vontade de Deus sem buscar também a sua face. A luz da coluna que guia precisa se encontrar com a reverência que reconhece sua santidade. Essa conexão também evidencia que o caminho de Deus inclui momentos de movimento e de pausa. Quando a coluna repousava sobre o tabernáculo, o povo permanecia em seus lugares. Era um convite ao descanso, à adoração e à renovação espiritual. Era nesse tempo que se ofereciam sacrifícios, se lembrava da aliança e se instruíam as novas gerações. Em Números capítulo 9, versículo 17, aprendemos que quando a nuvem se levantava, o povo partia, e quando ela parava, acampavam. O movimento do céu determinava o ritmo da terra.
Essa relação entre presença e adoração nos lembra que seguir a Deus não é apenas uma questão de direção, mas de relacionamento. A coluna apontava o caminho, mas o tabernáculo revelava o coração de Deus. Ele não queria apenas conduzir um povo até Canaã. Ele queria ser conhecido, reverenciado e amado no caminho. Até hoje, essa é a prioridade divina. Mais do que nos levar a um lugar, Ele deseja fazer morada em nós. Uma das maiores lições espirituais que o povo de Israel precisou aprender no deserto foi a obediência ao tempo de Deus. A coluna de fogo que guiava o povo nas noites do deserto também sabia parar. E quando ela estacionava sobre o tabernáculo, o povo entendia que era momento de permanecer. Em Números, capítulo 9, versículo 18, vemos que, segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, acampavam. O movimento do céu determinava o ritmo da terra. Não era o cronograma de Moisés, nem as preferências do povo que determinavam o tempo de partida. Às vezes a coluna permanecia um só dia, outras vezes muitos meses. E isso exigia um grau profundo de confiança. Parar sem saber por quanto tempo e seguir sem saber o destino final eram provas diárias de rendição. Essa dinâmica moldava um coração submisso à vontade divina, ensinando que obedecer não era apenas marchar, mas também saber esperar. Esse ensino é vital até hoje. Quantas vezes desejamos agir, avançar, resolver por nossa conta, enquanto o céu permanece em silêncio? A coluna nos ensina que há bênção em parar, há propósito no tempo de espera. A pausa imposta por Deus nunca é perda de tempo. É preparação, é cuidado, é treinamento. No deserto, cada parada era uma oportunidade de reorientação espiritual, de restauração física e de comunhão com o Eterno. É significativo perceber que, mesmo sem uma explicação clara, o povo era chamado a obedecer. Não havia uma voz dizendo o motivo da espera ou o porquê do avanço. Era preciso olhar, discernir e seguir. Isso revela que o relacionamento com Deus é muitas vezes silencioso, mas cheio de direção. Obedecer a coluna quando ela para é tão importante quanto segui-la quando ela anda. Ambas as posturas demonstram maturidade espiritual e fé. Esse comportamento nos desafia em nossos próprios desertos. Quando tudo parece estagnado, será que conseguimos discernir que a coluna ainda está presente, mesmo parada? O tempo de Deus nunca está fora do compasso. Ele sabe quando mover e quando permanecer. E aprender a caminhar ao ritmo da sua presença é uma das maiores expressões de sabedoria espiritual que alguém pode alcançar. Entre todos os elementos da natureza, o fogo ocupa um lugar de destaque nas manifestações divinas. Ele é ao mesmo tempo belo e perigoso, acolhedor e destruidor. A escolha do fogo como meio para revelar a presença de Deus na coluna não foi aleatória. Desde o encontro de Moisés com a sarça ardente em Êxodo capítulo 3, versículo 2, o fogo se revela como símbolo da santidade de Deus, uma presença que queima, mas não consome. A coluna de fogo à noite carregava esse mesmo peso. Ela não era apenas iluminação, mas a revelação de um Deus santo, vivo e presente. O fogo representa purificação. Ele separa o que é impuro, destrói o que é descartável e revela o que é essencial. Ao caminhar com uma coluna flamejante sobre suas cabeças, o povo de Israel era constantemente lembrado de que estavam diante de um Deus que deseja purificar, transformar e santificar os corações. A luz do fogo não apenas guiava, mas também expunha. Em sua claridade, não havia lugar para enganos, disfarces ou fingimentos. Além disso, o fogo evoca temor e reverência. O povo não brincava com a coluna de fogo, eles a respeitavam.
Essa reverência é um dos elementos mais negligenciados na espiritualidade moderna, mas essencial na caminhada com Deus. O mesmo fogo que protege também corrige. O mesmo fogo que aquece também prova. Por isso, seguir a coluna não era apenas um ato de confiança, mas também de submissão a uma autoridade suprema que se manifestava com glória e poder. Há ainda um aspecto de comunhão no uso do fogo. Em Levítico capítulo 6, versículo 13, está registrado que o fogo do altar deveria permanecer aceso continuamente. Esse fogo sagrado era alimentado diariamente pelos sacerdotes, como símbolo do relacionamento contínuo entre Deus e o povo. A coluna de fogo, então, era uma extensão desse princípio. Deus mantém viva a chama da sua presença, e o povo deve estar em constante vigilância para não desprezar ou negligenciar o que é sagrado. Ao escolher o fogo, Deus não apenas comunicou direção, mas identidade. A coluna não era apenas um recurso prático, mas uma lição visual. O Deus que nos guia é santo, é justo, é purificador. E andar sob sua luz é também aceitar ser moldado por ela, mesmo quando isso nos confronta. O fogo da coluna iluminava o caminho, mas também refinava o coração. Nos dias atuais, já não vemos colunas visíveis pairando sobre os nossos caminhos. Porém, a ausência da manifestação física não significa que Deus deixou de guiar seu povo. O Espírito Santo, prometido por Jesus em João capítulo 14, versículo 16, como o Consolador que estaria para sempre conosco, cumpre hoje o papel de presença contínua, guia e conselheiro, exatamente como a coluna de fogo no deserto. O que era externo e visível tornou-se interno e espiritual. A função do Espírito Santo é clara. Ele nos conduz à verdade, nos ensina todas as coisas, nos consola nas aflições e nos lembra das palavras de Cristo. Enquanto a coluna de fogo apontava a direção literal no deserto, o Espírito aponta o caminho de vida em nossos desertos pessoais. Ele ilumina decisões, traz discernimento e fortalece o coração na jornada. A presença de Deus continua ardendo, não mais sobre tendas, mas dentro de cada um que crê. Há também um paralelo no aspecto da permanência. Assim como a coluna nunca se afastava do povo, o Espírito Santo permanece constantemente com o cristão. Ele não vem e vai conforme o humor do indivíduo, mas habita, convence e transforma. Em Romanos capítulo 8, versículo 14, Paulo afirma que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ou seja, a marca do verdadeiro filho é ser dirigido dia e noite pelo fogo que agora queima no íntimo. No entanto, como no deserto, nem sempre a direção do Espírito será imediata ou óbvia. Às vezes, ele nos faz esperar. Em outras, move-nos rapidamente. Isso exige sensibilidade, vigilância e submissão. Muitos se frustram por não verem colunas de fogo, mas ignoram as impressões, convicções e alertas silenciosos que o Espírito concede. O mesmo Deus que guiava com sinais visíveis, hoje guia com sinais espirituais, esperando que aprendamos a escutá-lo. O Espírito Santo é a continuidade da coluna de fogo. Ele é a presença de Deus que permanece conosco, nos conduz, consola e transforma. A chama que antes iluminava as noites frias do deserto, agora queima dentro de cada coração rendido, conduzindo-nos não a uma terra física, mas à plenitude da vontade de Deus. O fogo continua aceso. A pergunta é: temos seguido sua direção? Quando olhamos para a coluna de fogo com olhos espirituais, percebemos que ela era mais do que um fenômeno sobrenatural do Antigo Testamento. Ela era uma figura profética que apontava para Jesus Cristo, o Filho de Deus, que viria para ser a luz do mundo. Em João capítulo 8, versículo 12, Jesus declara: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida.
Com essas palavras, ele se apresenta como o cumprimento definitivo do que a coluna de fogo representava. A coluna guiava no escuro, protegia dos inimigos e manifestava a presença de Deus. Tudo isso é cumprido em Cristo. Ele veio para nos resgatar da escuridão espiritual, nos guiar ao Pai e nos proteger das armadilhas do pecado e da condenação. Ele é a presença visível de Deus entre os homens, não em forma de chama, mas em forma humana. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A luz não estava mais apenas no céu, mas agora andava entre os homens. Além disso, a coluna parava e o povo parava. A coluna andava e o povo andava. O mesmo princípio se aplica à vida em Cristo. Seguir a Jesus implica estar atento à sua direção, à sua palavra e aos seus passos. Não se trata de caminhar por instinto ou por vontade própria, mas de ajustar o compasso do coração ao ritmo da sua vontade. Ele se tornou o novo e vivo caminho que nos conduz à verdadeira terra prometida, a presença eterna de Deus. Outro ponto importante é que, assim como a coluna separava Israel das trevas dos egípcios, Cristo veio para fazer separação entre luz e trevas, entre verdade e engano, entre vida e morte. Ele não é apenas um guia, ele é o único caminho. A coluna apontava, Cristo realiza. O fogo no céu era um anúncio do fogo vivo que arderia no coração daqueles que o seguissem com fé. Quando entendemos a coluna como uma profecia visual de Cristo, nossa compreensão das Escrituras se amplia. Tudo apontava para Ele. Ele é o cumprimento, a direção, a presença e a luz. A coluna de fogo foi um vislumbre temporário do que seria revelado plenamente na pessoa de Jesus. E seguir essa luz é o chamado de todo aquele que, como Israel, deseja ser conduzido da escravidão para a liberdade verdadeira. Houve momentos em que a coluna de fogo simplesmente parava, permanecendo imóvel por dias ou até meses. Para o povo de Israel, essa quietude era muitas vezes desconcertante. Eles estavam acostumados com o dinamismo da jornada, com os avanços marcados pelo movimento da coluna. Quando o sinal cessava, o silêncio do céu se tornava um teste de paciência e fé. Conforme relata Números, capítulo 9, versículo 22, às vezes a nuvem permanecia por muitos dias sobre o tabernáculo. E durante todo esse tempo, os israelitas permaneciam acampados, sem se mover. Esses períodos de espera traziam à tona as fragilidades do coração humano. A ansiedade, o tédio e até a murmuração ganhavam espaço no acampamento. Muitos começavam a questionar: será que Deus se esqueceu de nós? Por que não avançamos mais? Esse tipo de silêncio divino não era abandono, mas formação. Deus estava treinando o povo para confiar não apenas quando houvesse sinal, mas também quando houvesse silêncio. A fé verdadeira se revela quando tudo parece parado. Esses momentos de estagnação eram, na verdade, convites à interiorização. Em vez de movimentação física, havia movimentação espiritual. Era tempo de introspecção, de buscar entendimento, de fortalecer o relacionamento com o Deus que, mesmo em silêncio, permanecia presente. Esse ensinamento ecoa em passagens como Salmo 40, versículo 1, onde Davi afirma: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperar também é uma forma de adoração. O povo precisava aprender que nem todo avanço é visível. Algumas das maiores transformações ocorrem no coração durante os períodos de espera. Quando a coluna silenciava, o céu estava trabalhando em níveis mais profundos. A obediência nesses momentos era uma declaração de confiança. Mesmo sem entender, eu permaneço, porque sei quem está comigo. Esse é um dos pilares da espiritualidade madura. Não se mover por impulso, mas por convicção da presença. Esses testes de fé no deserto não serviam para punir, mas para fortalecer.
Deus não queria apenas conduzir Israel à terra prometida, mas prepará-los para viver nela com fidelidade. E essa preparação incluía o silêncio, o repouso, a pausa. Quando a coluna ficava imóvel, Deus ainda falava, só que de forma mais sutil, exigindo ouvidos atentos e corações dispostos a confiar mesmo quando os céus pareciam calados. Após 40 anos de jornada pelo deserto, a coluna de fogo desaparece silenciosamente das páginas bíblicas. Quando Josué assume a liderança e o povo cruza o Jordão em direção à terra prometida, não há mais menção à coluna guiando os passos. Essa transição é marcante. Deus já não se manifesta com sinais visíveis como antes. A presença continua, mas a forma muda. Em Josué, capítulo 5, versículo 12, vemos que o maná também cessou naquele mesmo momento. Deus estava iniciando uma nova fase na relação com o seu povo. A ausência da coluna não representava o abandono de Deus, mas sim a maturidade de uma caminhada. O povo já havia recebido leis, estatutos, experiências e memórias suficientes para viver pela fé e pela obediência à palavra. Era como um pai que, após ensinar o filho a andar, retira as mãos para que ele caminhe sozinho, confiante nos ensinamentos que já recebeu. Deus queria que Israel aprendesse a andar não mais por sinais, mas por princípios. Esse novo momento espiritual refletia uma confiança maior que o próprio Senhor depositava em seu povo. Agora, eles teriam que tomar decisões baseadas no que haviam aprendido ao longo da jornada. A ausência da coluna não era uma perda, mas um passo adiante no amadurecimento da fé. É por isso que em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, somos lembrados de que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé madura caminha sem precisar ver. Muitos hoje desejam viver de forma semelhante aos israelitas do deserto, guiados por sinais, milagres visíveis e manifestações celestiais. Mas o modelo divino aponta para um crescimento que nos leva a caminhar pela fé, não pela vista. A jornada espiritual é progressiva. Deus começa revelando-se com clareza, mas espera que, com o tempo, aprendamos a segui-lo mesmo quando ele parece oculto. Isso não é distanciamento, é confiança. A retirada da coluna, portanto, não é o fim da presença de Deus, mas a transição para uma nova etapa. O mesmo Deus que guiava com fogo, agora guiaria pela palavra, pela liderança espiritual e pelo testemunho da aliança. Ele não abandonou o seu povo, apenas o chamou a viver com maturidade, a fé que haviam aprendido a praticar no deserto. A presença continuava, mas o povo agora era responsável por andar segundo aquilo que já havia sido revelado. A história da coluna de fogo não é apenas um relato antigo de um milagre ocorrido no deserto. Ela continua viva e cheia de significado para os dias atuais. Embora não vejamos colunas flamejantes nos céus, continuamos precisando de direção, proteção, presença e fé em meio às nossas próprias travessias. A coluna se tornou um símbolo eterno, da forma como Deus se envolve pessoalmente com aqueles que o seguem. Sua luz ainda brilha, agora dentro de nós. Como afirma João capítulo 1, versículo 9, Jesus é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Em tempos de escuridão, dúvidas ou decisões difíceis, é essa luz que nos orienta. Ela não vem do exterior, mas do Espírito que habita no coração do crente. A história da coluna nos ensina a buscar não apenas os sinais, mas a presença. A verdadeira segurança não está na clareza do caminho, mas na certeza de que Deus está conosco. A luz divina pode não revelar todos os detalhes, mas sempre mostra o próximo passo. Mais do que direção, a coluna representa identidade. Ela nos lembra que somos um povo guiado por Deus, não por opiniões humanas, tendências ou medos. A presença de Deus precisa ser nossa referência maior.
Em meio às muitas vozes e possibilidades que surgem todos os dias, é a chama do Espírito que deve definir nosso rumo. E essa chama precisa ser alimentada com oração, adoração e obediência contínua. Também aprendemos que a presença de Deus é constante, mesmo quando não visível. Os momentos de silêncio, pausa ou espera não indicam ausência, mas confiança. Ele está no controle mesmo quando não percebemos. Nosso papel é manter os olhos voltados para cima, ou, hoje, para dentro, e ajustar nossos passos à direção que vem do alto. A coluna de fogo nos ensinou a caminhar com reverência, fé e humildade. Em um mundo que muitas vezes parece mergulhado em trevas, a história da coluna de fogo nos desafia a sermos também colunas vivas de luz. Jesus nos chamou de luz do mundo. A mesma presença que guiava Israel no deserto, agora deseja guiar outros através de nós. Que a chama não se apague, que a direção não seja perdida, que a presença continue sendo o nosso maior bem. Porque ainda hoje é Deus quem vai adiante. Quantas vezes na sua caminhada você também já sentiu que uma luz o guiava nos momentos mais escuros? Compartilhe nos comentários a vez em que você teve certeza de que Deus estava com você, mesmo quando tudo parecia incerto. E se essa mensagem tocou o seu coração, envie para alguém que também precisa lembrar que nunca esteve sozinho. Sua fé pode acender a chama de esperança em outra vida hoje.